Olá, Deus abençoe sua vida. Você está preparado para terminar o primeiro livro do Novo Testamento? Vamos terminar o Evangelho de Mateus. Hoje serão 4 capítulos para que a gente possa terminar este Evangelho. Vamos para o capítulo 25. Nós temos aqui a parábola do reino e o juízo final. No capítulo 24, nós vimos os sinais, Jesus falando do fim dos tempos. E agora ele começa, verso 1 ao 13, com uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 virgens. Essa parábola ela é fácil de entender. Jesus conta essa parábola das 10 virgens. Ele fala de 5 prudentes e 5 insensatas. As prudentes levaram azeite extra para suas lâmpadas, enquanto as insensatas não. E quando o noivo chega, as insensatas estavam sem azeite e não puderam entrar nas bodas. Jesus conclui que a advertência é: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa mensagem inicial aqui do início do capítulo 25 da parábola das 10 virgens, ela é muito importante. Porque eu e você precisamos estar preparados. A Bíblia fala muito sobre isso. O verso 14 até o verso 30, nós temos a parábola dos talentos. Essas parábolas, ela aponta muito para essa realidade do final. E aí ele fala de um homem que viaja e confia seus bens a 3 servos, dando a cada um talentos de acordo com a sua capacidade. 2 servos investem e duplicam os seus talentos, mas o terceiro enterra o seu talento. O Senhor retorna, elogia os 2 primeiros por sua fidelidade e castiga o terceiro servo por sua negligência. Ele é chamado de servo mau e preguiçoso, e o seu talento é dado ao que tinha mais. Eu sempre gosto de usar essa expressão na igreja, que quando a gente fala do final, da volta de Jesus, precisamos entender que Jesus também vem para fazer uma prestação de conta. O que ele me entregou, o que ele te entregou, nós vamos prestar conta a ele. Verso 31 ao 46, ele fala do juízo final. Jesus descreve o julgamento final como uma separação entre ovelhas e bode. As ovelhas à direita de Cristo são as que praticam obras de misericórdia, alimenta os famintos, veste os nus, visita os doentes. Jesus afirma que, ao fazer isso, a um dos menores, eles estão fazendo a ele. Os bodes à esquerda são os que negligenciam essas ações e são enviados ao castigo eterno. Quando você lê aqui do verso 31 ao 46, não cometa o erro de achar que a salvação é pelas obras. Não. A salvação é pela fé. As obras acompanham a salvação. As obras foram feitas para que eu e você andássemos nela. Então nós não somos salvos pelas obras, mas se eu sou salvo, eu faço as obras. Vamos para o capítulo 26. Capítulo 26, nós temos aqui a paixão de Cristo, que é o momento da traição, prisão e a negação. Verso 1 ao 5, nós vemos aqui a conspiração entre os religiosos para matar Jesus. Os líderes religiosos, eles planejam prender e matar Jesus, mas eles decidem esperar até depois da Páscoa para evitar uma revolta. Vamos lá, o verso 6 ao 3. Nós temos a unção em Betânia. Deixa eu dar uma pausa antes de entrar aqui na unção de Betânia. O que nós estamos vendo aqui é a semana final de Jesus. Nós estamos na última semana antes da morte de Jesus. Aí uma mulher derrama um vaso de alabastro com perfume sobre a cabeça de Jesus, e aí os discípulos vão criticar esse desperdício, mas Jesus vai elogiar essa mulher, dizendo que ela o ungiu para o seu sepultamento e que seu ato será lembrado onde quer que esse evangelho seja pregado. Quando vamos no verso 14 ao 16, nós temos a traição de Judas. O Judas Iscariote vai até os líderes religiosos e concorda em trair Jesus por 30 moedas de pratas. Verso 17 ao 30, nós temos a última ceia, e Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, instituindo ali a ceia do Senhor. Paulo vai citar isso em 1 Coríntios capítulo 11. Ele quebra o pão, parte o pão e distribui como seu corpo e compartilha o cálice como seu sangue, que será derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Por isso nós celebramos a ceia uma vez por mês em memória de Jesus, do seu sacrifício, e fazemos isso até que ele venha.
Verso 36 ao 46, nós temos um momento que após a ceia, Jesus vai para o Getsêmane para orar. No jardim do Getsêmane, Jesus ora angustiado. Ele está à sombra da cruz. Ele sabe que o que espera ele ali é a morte. Ele está angustiado e ele vai orar. Olha o que Jesus nos ensina. No momento de angústia, vai orar. Vai derramar seu coração, sua alma perante o seu Pai Celestial. E aí Jesus pede ao Pai que, se possível, afaste dele este cálice. Mas ele vai dizer: olha, no entanto, eu submeto à tua vontade. Seja feita a tua vontade. E enquanto ele está orando, angustiado, os discípulos estão dormindo. Verso 47 ao 56, nós temos a prisão. Termina o momento de oração, ainda no jardim de Getsemane. Quem chega? Judas chega com a multidão armada e ele traz Jesus com um beijo. Jesus é preso, enquanto seus discípulos fogem. Se um dia você tiver a oportunidade de ir para Jerusalém, você pode estar indo conosco. É muito interessante que no Jardim do Getsemane dá para você ver o muro da cidade e o topo da cúpula onde era o templo. Então eles saem daquela região indo até o Getsemane. Não é uma distância muito longa. Não é uma distância muito longa. E aí nós vamos ver o verso 57 ao 68, é o julgamento de Jesus perante o Sinédrio. Jesus é levado ao sumo sacerdote, onde falsos testemunhos são trazidos contra ele. Quando Jesus confirma que é o Cristo, o Filho de Deus, ele é acusado de blasfêmia e condenado à morte. Eles vão julgar Jesus à noite, na casa do sumo sacerdote, ou seja, um julgamento totalmente errado. O julgamento deveria acontecer no templo, durante o dia. E aí o verso 69 ao 75, nós temos um momento onde Pedro vai negar Jesus. Jesus havia falado com que Pedro faria isso, e agora Pedro nega Jesus 3 vezes, conforme Jesus havia predito. Após a terceira negação, Pedro ouve o galo cantar e se lembra do que Jesus fala, e ele vai chorar amargamente. Aqui nós terminamos a paixão de Cristo, e vamos para o capítulo 27. O capítulo 27 ele é dedicado para falar sobre a crucificação, né? A crucificação e a morte de Jesus. Mas vamos ver o que acontece antes da crucificação. Nós temos o arrependimento de Judas e seu suicídio. Eu usei a palavra aqui arrependimento, mas podemos dizer que Judas não teve um arrependimento, e sim um remorso. Por quê? Qual que é a diferença, pastor? Arrependimento gera mudança, arrependimento gera transformação. Remorso faz com que nos leve para o mesmo caminho de Judas. Judas vai ficar com remorso, ele devolve as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, e ele, desesperado, ele vai enforcar-se. O dinheiro é usado para comprar um campo do oleiro, aonde ele é enterrado. O campo do oleiro, onde ele é enterrado aqui, nós vamos ver que isso vai ser descrito lá em Zacarias e lá em Jeremias. Está falando sobre isso. Livro do profeta Jeremias e livro do profeta Zacarias. Do verso 11 ao 26, Jesus vai perante Pilatos. Jesus é levado até Pôncio Pilatos, que o interroga, mas não encontra culpa nele. Mas o povo, incitado pelos líderes, vão escolher, porque naquela festa da Páscoa, Pilatos liberava um preso à escolha deles. Eles vão escolher Barrabás em vez de Cristo. E Pilatos, vendo que ele não tinha culpa, o que ele faz? Ele lava as mãos, ele se isenta, ele fica em cima do muro. E ele declara ser inocente do sangue de Jesus. E ali Jesus é condenado à crucificação. A morte de cruz é a morte mais terrível. É a mais terrível, é a mais terrível. E aí, quando chegamos no verso 27 ao verso 31, nós temos a zombaria e a flagelação de Jesus. Jesus é açoitado, vestido com um manto escarlate, e uma coroa de espinho é colocada sobre a sua cabeça. Os soldados vão zombar dele antes de levá-lo para ser crucificado. Por que colocar a coroa, pastor? Por quê? Porque eles diziam: você é o rei dos judeus, e rei tem que ter coroa. Verso 32 a 44 é o momento da crucificação. Jesus é crucificado no Gólgota entre 2 ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda, né? Um deles começa a zombar dele: se tu és o filho de Deus, desce da cruz.
salva-te a ti e a nós, mas um outro vai dizer, você não teme a Deus mesmo estando no mesmo condição que ele. E ele vai dizer para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus inaugura o paraíso com um ladrão. Ou seja, a porta da salvação é para todos. Todos que creem, acreditam e confessam Jesus de todo o seu coração. Aí quando vamos para o verso 45 ao 56, é a morte de Jesus. A crucificação ela dura das 12 horas até as 3 horas, 15 horas da tarde. A Bíblia fala que de meio-dia às 15 houve trevas sobre a terra, e Jesus vai clamar em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que é a expressão, meu Deus, por que me desamparaste? Pastor, por que Deus desamparou Jesus? Porque o Pai desamparou Jesus. Porque nesse momento, o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, estava sobre Jesus. E Deus, por ser santo, não pode ter comunhão com o pecado. E após dar um brado, ele morre. Ou seja, ele vai dizer tetelestai. O preço foi pago. Está consumado. É isso que significa estar consumado. O preço foi pago. Tetelestai, no grego. E nesse momento o véu do templo vai se rasgar de alto a baixo. A Bíblia diz que os sepulcros vão se abrir e muitos mortos foram vistos ali andando. Versos 57 ao 66, nós temos o sepultamento de Jesus. José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus e coloca em um túmulo novo, provavelmente um túmulo que ele havia feito para ele ou para alguém da sua casa. Os fariseus, preocupados com a ressurreição, porque Jesus ensinou sobre a ressurreição, vão pedir a Pilatos que coloque em guarda no túmulo para evitar que o corpo seja roubado. E aí chegamos no último capítulo do Evangelho de Mateus. Capítulo 28, ele começa do verso 1 ao 10 falando da ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, no domingo. No terceiro dia, Maria Madalena e outra Maria vão ao sepulcro e vão encontrar o sepulcro vazio. Por que o sepulcro vazio? Porque ele ressuscitou. E um anjo lhe diz que Jesus ressuscitou e vai instruir ela a dizer aos discípulos. No caminho, Jesus aparece a elas e instrui que elas devem contar aos irmãos. Do verso 11 ao verso 15, nós vamos ver a conspiração dos guardas. Os guardas vão relatar aos principais sacerdotes o que aconteceu e eles vão subornar esses guardas para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. E essa mentira que foi semeada, ela dura até o dia de hoje. Os judeus não creem que Jesus é o Cristo ou o Messias. Os olhos deles vão ser abertos no final. Verso 16 ao verso 20 é o momento da grande comissão. Ao ler o verso 16 ao verso 20, preste muita atenção, porque Jesus encontra os discípulos na Galileia, como ele havia falado com as Marias que foram ao túmulo, que ele encontraria os discípulos na Galileia, e ali ele dá a eles a grande comissão. A grande comissão não foi dada a eles, a grande comissão foi dada a todos os cristãos, a mim e a você. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui é o ID, a grande comissão. Grande comissão que Jesus colocou na mão dos discípulos, colocou na minha mão e na sua mão. Nós somos chamados para levar o evangelho a todas as nações, para batizar e para ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ordenado. Pastor, aonde que eu encontro essas ordens de Jesus? No evangelho que lemos. Hoje terminamos o evangelho de Mateus. Amanhã, pela graça de Deus, vamos começar o segundo evangelho, o evangelho de Marcos. E aí nós vamos passar pelos 4 evangelhos e você vai ver o quanto você vai crescer no conhecimento das Escrituras, no conhecimento na vida, no ministério, na obra de Cristo. Deus abençoe sua vida, parabéns. Terminamos o primeiro livro do Novo Testamento.